tem a ver com Lava Jato, mas é considerado uma espécie de ovo da serpente da Lava Jato. Começam a surgir, Joana, vamos lembrar aqui para o nosso ouvinte, para quem está nos assistindo também, nosso telespectador, você que está com a gente no YouTube. Houve, no final do ano passado, a primeira operação da história do Brasil de busca e apreensão em uma vara da Justiça Federal. A PF, polícia, entrou dentro de uma vara da Justiça para pegar o quê? Documentos que estavam sendo omitidos sistematicamente do Supremo Tribunal Federal. A ordem era de quem? Do ministro Dias Toffoli. Está com todos os problemas do mundo no colo, o ministro Dias Toffoli. Bom, por quê? Porque um delator havia, primeiro, se queixado à própria 13ª Vara do que ele considera hoje abusos da Justiça sobre sua atuação como colaborador, réu colaborador. O ano é 2005, lá atrás, o nome do personagem é Tony Garcia, Antônio Celso Garcia. Ele era deputado estadual pelo Paraná, pelo estado do Paraná. Ele é preso pelo então juiz Sérgio Moro e preso é ofertado a ele um acordo de colaboração. Nesse acordo de colaboração, ele tinha uma série de missões. E, de novo, o termo não é meu, o termo é do acordo. Eram missões, coisas que ele tinha de entregar. Entre essas missões estava grampear ou ouvir ou investigar ou levar até a Justiça Federal de Curitiba dados que implicassem desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o então governador de turno, deputados federais e o Tribunal de Contas do Estado por meio de seu presidente. Pelo menos uma dessas missões nós temos como provar que foi cumprida. O grampo do então presidente do Tribunal de Contas do Estado, o Heinz. Eu tenho esse grampo em mãos, ele aconteceu, são 20 páginas de transcrição pela Polícia Federal. Daniela, qual é o problema, então, se o cara estava envolvido em rolo, tecnicamente ou teoricamente? O juiz Sérgio Moro, então, Justiça Federal, não investiga presidente do Tribunal de Contas do Estado. Quem diz isso? É a Daniela? Não, é a lei. Legalmente, ele estava impedido de avançar sobre esse personagem. Por quê? A jurisdição sobre esse personagem era do Superior Tribunal de Justiça. Dessa busca e apreensão, Joana e Felipe, resultou uma série de achados, inclusive vídeos, que eu tive acesso a um deles. Nesse vídeo, que hoje eu publico na minha coluna no UOL, Tony Garcia vai até a 13ª Vara Federal e diz, olha, eu quero explicar o que aconteceu aqui comigo. Para quem ele diz isso? Para a sucessora de Sérgio Moro, Gabriela Hardit. E ele diz, basicamente, o seguinte, eu vou ler aqui para vocês para não ter muita dificuldade no entendimento, né? Ele diz o seguinte, olha, com o tempo, doutora Gabriela, eu fui agente infiltrado do Ministério Público, ou seja, é diferente de ser colaborador. Ele se considerava uma pessoa que estava dentro das investigações para fazer o que o juiz e o Ministério Público quisessem. Volto a ele. Eu trabalhei por 2 anos e meio diuturnamente, 24 horas, tendo um agente da Polícia Federal ao meu dispor para pedir segurança e interceptação telefônica que colaborasse com a Justiça. Ou seja, um delator passou a indicar ao juízo números que deveriam ser grampeados para que as missões ou os intentos do então juiz Sérgio Moro fossem alcançados. Ainda segundo o delator, o Moro, então juiz, o chamava frequentemente para discutir rumos da investigação. Então veja, o que ele diz para a juíza. E aí, gente, eu tenho o vídeo. São 4 vídeos. Eu tenho o vídeo no qual ele narra a Gabriela Hardit, que era chamado na sala de Sérgio Moro para debater o delator os rumos da investigação. De novo, esse é considerado o ovo da serpente da Lava Jato, o ano é 2005, 2006. Mas ele diz que quando era chamado por Sérgio Moro, Moro pedia que ele buscasse possíveis colaboradores. Ou seja, entre em contato com o fulano de tal, traz ele aqui para cá, e aí olha o que ele diz para a Gabriela Hardit. Ele diz em juízo, não é que ele disse para mim, ele disse em juízo. Olha, uma das pessoas-chave desse inquérito fui eu que levei pro acordo. Eu pedi para ele não ser preso. Pedi para quem? Pro Moro. E aí, ele foi lá e falou tudo. Ou seja, o homem que, segundo o delator, foi eximido da prisão a pedido dele. Ele contou tudo, que tinha conta fora do país e tal.
Bom, essa não é a primeira reportagem que eu faço sobre esse assunto. Eu contatei a assessoria do juiz Sérgio Moro na madrugada. Então, esse material me chegou durante a madrugada, no final de semana. Eu contatei a assessoria do ex-juiz Sérgio Moro, que pode atualizar as informações a qualquer momento. Anteriormente, quando eu divulguei a primeira perna dessa grande reportagem, dessa cobertura, a assessoria do ex-juiz Sérgio Moro disse duas coisas. Primeiro, que não havia tido acesso à íntegra da investigação e que, portanto, não poderia se manifestar. Isso com 2 dias de intervalo entre o meu chamado e a manifestação deles e a publicação da matéria. E depois da matéria publicada, o ex-juiz Sérgio Moro foi às redes sociais me acusar de partidarismo. Disse: jornalista publica furo, abro aspas, no UOL, de que eu teria, em 2005, grampeado ilegalmente o ex-presidente do Tribunal de Contas do Paraná. E aí ele afirma que eu mesma já havia informado questão idêntica em 2023, o que não é verdade, né? Porque ali eu havia dito que existia a denúncia do grampo e depois eu peguei o grampo em si. Por fim, o ex-juiz Sérgio Moro diz que, estranhamente, os factoides, ou seja, essas revelações que estão sendo investigadas pelo Supremo Tribunal Federal, estão sendo ressuscitados no momento em que é revelado que Lulinha está sendo investigado pela Polícia Federal por suspeita de envolvimento no escândalo do roubo do INSS. Se houver atualização relacionada a esse caso específico, eu trago para vocês. Mas, Joana, é uma bomba porque, aparentemente, extrapolou-se em muito o que legalmente é a função de um juiz e de um delator, de um colaborador do sistema de apuração, do aparato de apuração do Estado, na 13ª Vara de Curitiba. Esse material todo, como eu disse, está nas mãos do ministro